Olá a todos, você está no canal do Preceptor. No vídeo de hoje vamos seguir falando sobre filosofia, mais precisamente conceito dentro da lógica de Nietzsche, conhecido também como forças ativas, forças reativas e o que isso tem de prático para a sua vida. Primeiro, é importante destacar que Nietzsche não tem uma estrutura cadenciada como alguns autores, em que um livro fala exatamente, exclusivamente sobre um assunto, outro livro fala sobre outro. Por exemplo, se você ler a ciência, você vai aprender sobre o super-homem. Se você ler Assim Falou Zaratustra, você vai aprender sobre o que é de fato o niilismo. Não. Nietzsche, em todos os seus livros, ele diz sobre todos os seus conceitos. Isso, ao mesmo tempo, para alguns pode ser confuso, para outros pode ser muito interessante. Mas o ponto de hoje é um subtópico dentro dessa filosofia. E primeiro, para você entender melhor como isso pode se encaixar na sua vida, é importante falar sobre o que seria uma força ativa e uma força reativa. E a partir disso você pode ver em qual você se enquadra. De antemão, é sempre bom querer se enquadrar, pelo menos, nas forças ativas. O que seria uma força ativa, primeiro? Força ativa seria um agente que não depende de outros para fazer algo. A força ativa seria um poder criacionista dentro de si que faz com que você libere a arte sem depender dos outros, sem outras muletas. Por exemplo, é uma tela em branco e um pintor que é capaz de olhar para a tela e imaginar uma pintura que ele quer fazer, que ele irá fazer. É um escritor que olha uma página em branco e imagina uma história. Ele não se preocupa com o que os outros vão pensar, ele não se preocupa com nomenclaturas, ele se preocupa em fazer o que tem que ser feito, em fazer aquilo que ele sabe que é capaz de fazer. É essa força criativa, e a partir disso você consegue desenvolver algo. Em contrapartida, temos as forças reativas. O que seria força reativa? Força reativa seria aquele agente que depende da força ativa para que sua vida tenha um significado. Ele não detém em si essa capacidade criativa. Ele não é capaz de produzir o mesmo que uma força ativa faria. Não. A sua vida gira em torno de analisar, criticar, revisar o trabalho da força ativa. Por exemplo, se força ativa é um pintor, a força reativa seria um crítico de arte. Se a força ativa é um escritor, a força reativa seria o crítico literário, seria o editor. Se a força ativa é o ator que interpreta, que tira aquela performance dentro de si, a força reativa é o crítico de cinema, é o indivíduo que sua vida só tem sentido criticando, analisando trabalhos de outros. É aquele que não faz, mas se vê no direito de analisar o trabalho do outro. E esses dias eu estava assistindo, por um acaso, um desenho, talvez você conheça, se chama Phineas e Ferb. Se você conhece, você já entende o enredo. Se você nunca viu, um breve resumo. Phineas e Ferb gira em torno de dois irmãos, Phineas e Ferb, que estão em suas férias e decidem fazer coisas criativas para passar o tempo. Porque eles são jovens, eles têm energia e têm muita criatividade. Porém, eles têm uma irmã chamada Candice. E essa irmã, ela não tem essa capacidade criativa. A vida dela gira em torno de delatar os irmãos e suas atitudes altamente perigosas para a mãe deles. Então, a vida dela gira em torno de delatar os irmãos para a mãe dela os puna. E no decorrer do desenho, é sempre muito curto, tem outros personagens como o Pelby, o Ornitorrinco e o do Frank Smith, e por conta desse mundo paralelo, dessa subtrama do desenho, ela nunca consegue de fato revelar o segredo dos irmãos. Exceto no episódio 45 da primeira temporada, chamado episódio Finalmente, que é um episódio em que ela finalmente consegue, como o próprio título dá a entender, revelar, ela consegue mostrar as atitudes dos irmãos dela para a mãe, e a mãe dela e o pai fazem com que eles sejam punidos, levando eles para um internato militar. Mas o que isso tem a ver com isso? Ora, o que isso tem a ver com você? Phineas e Ferb são as forças ativas. Eles desenvolvem projetos, eles vivem sua vida sem olhar para a direita, para a esquerda, eles focam em si e desenvolvem seus planos. Candice, sua vida gira em torno de delatar os irmãos. E nesse episódio, quando ela finalmente percebe que ela concluiu a sua meta, ela conseguiu, o coiote finalmente conseguiu pegar o Papaléguas, ela acorda no dia seguinte e se vê completamente destruída. A sua vida não faz mais sentido. Ela não tem o que fazer. A sua vida torna-se sem
propósito. E então, no desenho, é claro, ela cai em si e tenta salvar os irmãos, pois percebe que a vida dela depende deles. Porque sem eles, a vida dela não faz sentido, a vida dela não tem um propósito, a vida dela não tem uma finalidade, ela não tem o que fazer, ela não tem como passar o tempo. Ela precisa deles. E existem pessoas assim. Existem pessoas que não fazem o que precisa ser feito, pessoas que não focam em suas metas, que não focam em seus trabalhos, mas se você começar a fazer algo, ela vai estar lá para criticar. Ela vai estar lá para fazer uma crítica altamente refinada a respeito dos seus propósitos, das suas intenções e do que de errado você fez. Porém, é necessário lembrar que é muito melhor ser uma pessoa que é odiada a ser uma pessoa que odeia. É muito melhor ser uma pessoa criativa, que faz algo, que consegue desenvolver os seus planos, conseguem desenvolver suas metas, independente do que os outros pensam. Porque, no fim das contas, a força reativa precisa da força ativa para que a sua vida tenha um propósito. Ao passo que a força ativa tem um propósito em si mesmo. Então, é importante que se você está ouvindo isso até aqui, você provavelmente é uma força ativa, porque se você fosse uma força reativa, você já teria identificado algum problema e não teria assistido até aqui. Só que mais do que isso, saiba que a sua vida tem propósito, a sua vida tem valor, foque no que precisa ser focado, planeje, execute, porque não adianta ficar com medo do que os outros vão pensar, porque críticos sempre vão criticá-los, é o que eles fazem. A sua vida só tem sentido quando eles criticam o trabalho de outro, porque ao invés de você tentar melhorar a si mesmo, é muito mais fácil você tentar derrubar os outros, porque assim eles se nivelam a você. Mas só que mais importante, seja uma força ativa que busca sempre um significado, que desenvolve a sua capacidade criativa e que corre sempre em busca de algo de grande valor. Então, é interessante como um desenho feito para crianças consegue extrair uma lição extremamente relevante, coerente sobre como é o mundo dos adultos, o mundo filosófico e sobre como é importante seguir com criatividade, com precisão e, mais do que isso, com constância. Porque, tal como no desenho, você pode levantar de manhã e fazer o seguinte questionamento: o que de bom eu posso fazer hoje? Se esse vídeo faz sentido para você, deixa um like, se inscreva no canal, ajudará bastante. Compartilhe, porque quando você abençoa, você é abençoado. Quando você ajuda, você é ajudado. Nada fica sem sentido, nada fica no vazio, nada se perde.